Ô, Prete, você já tirou férias? Como é que estão o período de férias aí e tal? Não, a minha vai ser só em janeiro, eu acredito. E olhe lá. E o dos outros participantes do nosso Ah, podcast? não, aí é uma mudança no Ministério da Previdência. A reforma da Previdência atingiu apenas algumas pessoas no Brasil, né? Que dá para tirar 15 dias em 3 parcelas. Então, 15 vezes 3 dá 45 dias. Me, É me inspirei na impressionante. eleição, Précio. Eu me inspirei na Tá eleição. certo, tá certo. Olá, estamos começando mais um Segunda Bola, o podcast de esporte do Yahoo Brasil, especializado em futebol. Eu sou o André Carboni, editor do Yahoo Esportes, e estou aqui para mediar essa discussão periódica dos nossos blogueiros Jorge Nicola e Alexandre Pretzel, brasileiros, mas que se fossem estrangeiros, com certeza estariam contemplados na cota da imprensa esportiva brasileira pela qualidade altíssima de conteúdo. E aí, Alexandre Pretzel, tudo bem? Tudo bem, meu caro, eu só quero dizer que, mesmo que a nossa pauta seja fora do Brasil, a gente tem que começar no horário, viu? Nosso fuso horário, ele segue o mesmo, viu? Apenas isso que eu gostaria de fazer essa menção, né? Apenas Não, isso, viu? Uma não honra sei estar pra, aqui com todo mundo. não sei para quem foi essa corneta. E aí, Nicola? Acho, pela primeira vez em muito tempo, que não foi pra mim. Boa tarde, bom dia, boa noite, independentemente do horário onde vocês estiverem. Ô, Prete, você já tirou férias? Como é que estão o período de férias aí e tal? Não, a minha vai ser só em janeiro, eu acredito. E olhe lá. E o dos outros participantes do nosso podcast? Ah, não, aí é uma mudança no Ministério da Previdência. A reforma da Previdência atingiu apenas algumas pessoas no Brasil, né? Que dá para tirar 15 dias em 3 parcelas. Então, 15 vezes 3 dá 45 dias. Me inspirei na Impressionante. eleição, Précio. Eu me inspirei na Tá eleição. certo, tá certo. Vamos lá, hoje o assunto é a cota de estrangeiros. Atualmente no Brasil, não é uma cota, né? É um limite. Atualmente no Brasil, 5 estrangeiros podem ser relacionados por um clube brasileiro em uma partida válida por competição nacional. Alguns clubes têm mais de 5 estrangeiros e aí deixam 1, 2, até 3 de fora, de fora de cada jogo nacional. Pretzel, vamos começar pelo espírito da lei. Há um limite de estrangeiros de forma a proteger os jogadores brasileiros, como tem em todos os países. Você concorda que haja esse protecionismo através de um limite estipulado? Ah, eu concordo. Aliás, eu acho que hoje você pode ter 200 estrangeiros na folha de pagamento e só 5 podem jogar. Essa que é a realidade. Na minha época, só podiam 2 estrangeiros por time. Depois passaram para 3. E agora podem 5 jogar, né? E você ter um limite, não há limite na folha de pagamento. Eu sou contra. Eu me lembro que o futebol brasileiro contratava o Figueroa, contratava o Anchieta, contratava o Mazurkiewicz, contratava o Fidjol, dos que eu me lembre, né? Contratava só grandes nomes do futebol sul-americano, grandes estrangeiros, né? Hoje tem time aí que tem... Qual foi o jogo que eu vi aí? O América Mineiro, né? Vi um jogador chamado Mastriani, uruguaio, com todo o respeito, certo? Aí tem outros estrangeiros, qualquer time contrata estrangeiro, virou um modismo, até aproveitando, né, a valorização do real perante, né, a falência do peso na Argentina e também no Uruguai. No Uruguai está um pouco melhor. Então eu sou contra. Eu acho que 3 estrangeiros podendo jogar já seria o ideal, porque a gente contratou muito estrangeiro ruim, né? O São Paulo trouxe o Andrés Colorado, nada contra, né? Mas se você vai ver ele jogar, é brincadeira. Então acho que tem que ter muita calma. Isso virou um modismo na contratação de jogadores estrangeiros, muito mais que técnicos. Técnicos eu acho que ainda existe um critério maior, mas na contratação de jogadores estrangeiros é complicado. Eu me lembro que o Inter contratou o Rubem Paz, né? Uruguaio, que foi destaque do Mundialito em 1981, grande nome da seleção. Trouxe o D'Alessandro recentemente, dos que eu me lembro, né? O Grêmio trouxe o Kahneman, zagueiro de seleção, quer dizer, eu tô me lembrando desses. Aqui no São Paulo, o São Paulo trouxe o Ferrarese agora, nada contra o zagueiro venezuelano, mas nem joga. Então,
tem coisas assim que eu acho bem estranhas, né? O Palmeiras trouxe o Gomes, zagueiro que virou um dos maiores zagueiros do clube na história. Então tem que ter muito critério. Eu sou a favor de 3 podendo jogar, apenas 3. Nicola, você concorda com o espírito da lei? Você acha que faz sentido ter um limite de estrangeiros? Acho esse tema absolutamente relevante. Tenho percebido nas lives que eu costumo fazer, muito torcedor pedindo, conclamando, exigindo que se aumente o número de estrangeiros. E eu acho isso extremamente perigoso. Eu acho isso extremamente danoso. Os torcedores querem que aumente. Mas na visão deles é algo simples, Prédio. É a oportunidade de ter mais reforços. O torcedor hoje em dia, ele vive muito da contratação de jogadores. A especulação e quem vem, quem vai. Eu acho até natural que o cara pense dessa maneira, porque ele entende que se tiver a limitação para 7, para 8, a chance dele ter um bom jogador estrangeiro é maior. Eu acho que para o futebol brasileiro seria extremamente prejudicial. O Prédio já citou alguns estrangeiros que acrescentam um pouco no futebol brasileiro. Se você aumenta a permissão de estrangeiros, você tira espaço da categoria de base. Porque, assim, de fato, hoje a moeda brasileira, a economia brasileira perante a dos outros países da América do Sul é a economia mais forte, e isso faz com que o Brasil se sinta confortável para buscar argentino, uruguai, paraguai, colombiano, enfim, boliviano. O Miguelito pode estrear pelo Santos nessa segunda-feira, quando a gente está gravando, menino da Bolívia, super bem falado. Se você não restringe o número de estrangeiros ou permite um acesso muito grande, cara, você vai fazer com que clubes prefiram contratar estrangeiros em detrimento das categorias de base. E isso é péssimo a médio e longo prazo. Eu não acho que o Prédio, quando fala em 3, talvez o Prédio esteja exagerando. Eu acho que 5 é um bom número, embora os 5 seja... já podem jogar, né, Nicola? 5 já podem jogar. Então, mas esse é o ponto. Jogar. Esse é o ponto, Prédio. 5 podem jogar, mas eu acho que o Carbono, inclusive, fez esse levantamento. São muitos os clubes que têm mais do que 5. E você cria uma situação ruim para o próprio elenco. Outro dia, o Flaco Lopes, contratação de 10 milhões de dólares, precisou ser cortado do banco dentro de um rodízio que o Abel Ferreira estabeleceu no Palmeiras para que possa levar sempre 5 estrangeiros. O Palmeiras tem 6. Do ponto de vista financeiro, é uma maluquice você abrir mão do cara que você gastou 10 milhões de dólares, um dos reforços mais caros da história do clube do futebol brasileiro. Estamos falando de um clube organizado, estamos falando de um clube que tem padrões, que tem uma presidente rigorosa no que diz respeito às finanças. Até imaginei que ela fosse ser mais gastona. Em outros tempos, o Atlético Mineiro e o São Paulo, o Internacional, chegaram a ter 7 ou 8 estrangeiros. Enfim, então para mim é inadmissível discutir mais do que 5 estrangeiros. Menos do que 5, eu acho que até a gente pode discutir, mas talvez a gente até acabe perdendo um pouquinho de qualidade, que eu acho que ter uma cota de estrangeiros razoável é interessante. O que não podemos é abrir mão de jeito nenhum do aumento desse nível, senão vai sobrar para a categoria de base, que vai ter menos espaços. Só para pegar um gancho, quais são os estrangeiros indiscutíveis hoje no futebol brasileiro? Podemos fazer uma lista aí? Gomes. Podemos. Arrascaeta. Pela ordem. Caleri, indiscutível? Caleri. Acho que sim. German Cano. Cano. Alonso. Sim, Júnior Alonso. Nacho. É o Nacho um pouquinho menos, né? O Nacho já perdeu um pouquinho de espaço, mas tudo bem. Mas assim, apesar de ele ter perdido espaço, a gente pode deixar ele na lista por ele ser um ícone, né? Sim, ele ser um jogador famoso que... Sim. Isso. Então, quem assim, mais? Quem mais? Não tem muito. Vitor Cuesta, talvez, no Botafogo. Caiu bastante. Zaratio, né? Gatito no Botafogo. Caiu bastante também. O Inter trouxe um jogador que eu não conhecia, o Depena, que é bom jogador. Muito dedicado. É um cara que ocupa todas as funções em campo, é um cara interessante. O Corinthians. Seu Inter foi bem nas contratações, viu, Prédio? Balbuena. Vocês não falaram Zaratio, né? Zaratio a gente faz um time forte de estrangeiros. Vamos lá, então. Gatito, rapidinho. Gatito, Varela, Gomes, Alonso e Piquerez. Tá? Aí me ajudem aí. Do meio pra frente. Atuesta, você pode pôr o Vidal de primeiro volante. Vidal. Pulgar. O Johnny a gente pode considerar? Pode, mas eu acho que não entra nessa turma aí. Pode pôr o Pulgar e o Vidal, que são os dois estrangeiros. Vidal, Pulgar, Arrascaeta, Caleri, Cano e Nacho, Caleri e Cano. Pode ser, é um time forte. Deixamos o Zaratio de fora. O Zaratio tem que ter lugar nesse ainda time. Tem o banco aí, né? Tem o banco aí. Zaratio, tem o Atuesta,
Aí tu tem o Lopes, tem Merentiel. O Arias que tá jogando bem. Tem o Mercado. Mendonça pela temporada. Arias. Até que tu não tem. Dá pra fazer 2 times aí, hein? Dá pra fazer. Então, isso me dá gancho, Pretzel, para fazer a próxima pergunta. Você pegou no pé do Colorado aí. Eu quero saber assim, Pretzel, por que o Colorado é contratado? Algumas opções. Ele é contratado porque ele é barato. Ele é contratado porque, por ser barato, se der errado não é um grande problema. Ou seria muito difícil achar um jogador com o preço dele, sendo brasileiro, ou vindo da categoria de base? Qual a relação que você vê? Por que o São Paulo contratou o Colorado? Boa pergunta. Eu acho que foi uma captação de um jogador barato, que precisava de vitrine, talvez com uma sugestão de algum empresário, de algum atleta do São Paulo. E aí você vai observar, não, traz para cá, dá para gente experimentar barato, empréstimo pequeno e tal, não vai ter muito custo. Eu acho que foi basicamente isso, só que o menino sentiu o tamanho do São Paulo, sentiu toda a pressão, e com todo o respeito a ele, claro que eu não vou ser definitivo com um jogador de 20 anos, mas o futebol que ele mostrou não o conduz a vestir a camisa do São Paulo, na minha modesta opinião. Mas eu tenho certeza que é isso aí, captação, oportunidade e talvez o dedo de algum empresário que tem algum outro jogador lá dentro do São Paulo. Entende o que eu estou dizendo? Eu tenho, tu contrata o Nicola e eu tenho o Pretzel para te colocar aqui, me ajuda aí, eu te facilito aqui na contratação do Nicola, mas coloca o Pretzel junto. Já aconteceu com vários clubes e vários jogadores. Você concorda com isso, Nicola? Esse tipo de jogador, ele vem só porque é barato? Especificamente no caso do Andrés Colorado, foi por conta das condições do negócio. Empréstimo gratuito até o fim da temporada, somente o salário. A nossa moeda é mais forte do que a moeda da Colômbia, por exemplo, no caso do Andrés Colorado, que veio do Cortuluá, estava no Deportivo Cali também. Enfim, é uma solução emergencial para tentar resolver um problema. Só que aí esse talvez seja o ponto, né? Eu não sou nada contra as chegadas do Arrascaeta, do Germancano, de caras que cheguem para ser protagonistas. Eu acho que o ponto são esses caras que vêm, ocupam espaço no time principal e impedem o acesso de jogadores da base. Esse, para mim, é o X da questão. É esse tipo de contratação que eu acho que a gente precisa pensar e repensar. Até por isso o limite de estrangeiros joga muito contra. A gente acabou não citando nas nossas seleções, por exemplo, o Galopo, contratado por 30 milhões de reais no São Paulo. O Fausto Vera, contratado por um pouco mais barato. O Fausto Vera seria titular dessa seleção, poderia ser ele de primeiro volante, com Vidal e Zaratio formando o meio campo, o Arrascaeta um pouquinho mais pra frente, enfim, daria para montar uma seleção bem legal. Mas casos como o do Andrés Colorado demonstram que você vai buscar no mercado sul-americano de forma emergencial soluções. Por exemplo, o Palmeiras contratar o Kusevich, por mais que o Kusevich já tivesse um currículo razoável, demonstra a falta de confiança na base. Só que o Palmeiras merece muito crédito na base, porque o Palmeiras tem conseguido promover jogadores da base com bastante frequência. Então, assim, vamos dar oportunidade a alguém que vem da América do Sul ou alguém da base. É muito mais cômodo pro treinador apostar num cara que é um pouquinho mais veterano, que vem da América do Sul, de outro país, do que apostar em garoto da base. Tem técnicos bem grandes que não gostam de apostar em atleta da base. Vou citar o Tite. O Tite não gosta muito de trabalhar com garoto da base. E aí é uma característica dele, ele se sente mais confortável em jogadores mais experientes, jogadores mais rodados. E aí, para esses treinadores, é muito mais simples apostar em alguém que vem de fora, com mais idade, com mais rodagem, do que propriamente no jovem. Pretzel, o que você acha que aconteceria, fazendo um exercício de imaginação, o que você acha que ia acontecer se a gente não tivesse um limite? Por exemplo, a partir da próxima janela, não temos mais limite. Passa pela cabeça de vocês que os clubes brasileiros, eles dizimariam os clubes argentinos, pegando os bons jogadores por um preço mais baixo? Num primeiro momento ia ser uma leva gigante aqui, e a gente ia pegar até uns médio bons aí. Passa pela cabeça que isso poderia acontecer? Ou você acha que eles seriam mais um pouco mais tímidos se isso acontecesse? Se pudesse jogar com 11 estrangeiros, o futebol brasileiro teria bem mais estrangeiros nos seus times. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso.
Porque a gente correria o risco de viver o que acontece em Portugal, Pretzel. É isso. Que tem time que tem mais português, mais brasileiro do que português. Exato. O Arsenal entrou em campo uma vez, não tinha nenhum jogador inglês. Isso aí foi um escândalo na Inglaterra. Não sei se vocês lembram disso. Uma vez. A Itália, a Inter de Milão, lembra, Pretzel? Aquela Inter de Milão que foi campeã? Sim. Ela tinha um italiano só ou o Carbone? Tinha uma Materazzi, né? Mas várias vezes, assim, se ele não jogasse, não tinha nenhum. Exato. Assim, ó, não é que eu queira reserva de mercado, mas tu enfraquece o teu futebol interno. Né? Talvez o fato da Itália ter uma seleção fraca também seja o fato de não investir tanto na base pela facilidade de contratar jogador de fora. Eu acho que é por aí também. Eu acho que a gente tem que preservar o nosso mercado. Afinal, o ex-país do futebol, porque não é mais, né? Mas já foi o país do futebol, ele tem que ter uma base forte, né? Então, se fosse aberto, né? A Deus dará, os dirigentes iam contratar 11 estrangeiros. Ah, certamente. E aí você ia ter estrangeiro de primeiro, segundo, terceiro e quarto escalões. Você ia ter estrangeiro de tudo quanto é nível, como já tem, né? Porque não basta só ser o cara estrangeiro, nada contra. O Santos contratou o Carabarral, 30 anos. Com todo respeito. Fui ver ele jogar aí, na base do Santos. O Ed Carlos do Santos não é melhor que o Carabarral, com todo respeito. Certo? Então tu tem coisas assim, né? O Corinthians trouxe o De Federico uma vez, né? O Inter trouxe gastando o Luque. Dinheiro, hein? Gastando dinheiro. O Inter trouxe o Luque do Huracan, acho que era o Huracan do Colón, uma fortuna atacante. Não jogava, não conseguiu jogar. Teve outros exemplos recentes aí, se a gente for pegar uma lista, tem vários. O Corinthians trouxe um atacante chamado Sérgio Dias. Tinha jogado na elite espanhola, paraguaio, né? Pô, o cara tropeçava na bola, quer dizer, tu tem também os acertos, né? Tu tem o Romero, mais recente eu tô falando. O Romero deu certo no Corinthians. Bom, me ajudem aí, tu tem os acertos, né? O Gamarra foi espetacular, isso já no século passado. Né? Tu tem grandes nomes. Rincon, falecido Rincon. Assim, eu considero quando a gente já teve grandes nomes estrangeiros de elite. Hoje a gente tem alguns de elite, mas muitos de segunda linha, né? Então eu sou a favor de você manter de você botar assim, ó, você pode ter no elenco 10 estrangeiros e só 3 podem jogar. Eu colocaria essa legislação. 2 pontos que eu queria destacar com vocês, o segundo sobre captação e o primeiro sobre reserva de mercado. E assim, se a gente estivesse falando sobre o ping-pong, que nem é chamado de ping-pong, tênis de mesa, eu seria defensor da ideia da contratação de estrangeiros, para que a gente pudesse ter troca de experiência, know-how, enfim, vamos importar os chineses, que são os caras que manjam, para fomentar o esporte, para crescer o esporte, para ter diretrizes. No futebol não é assim. No futebol, esses estrangeiros que não são diferentes, eles tiram espaço de atletas da base. E assim, por mais que digam que o Brasil não é mais o mesmo, por mais que digam que o Brasil já perdeu a essência, o Brasil segue sendo o país que mais revela atletas. Isso é indiscutível, pelo tamanho, pela vocação, pela cultura futebolística, pela história. Nenhum outro país, pode buscar aí, nenhum outro país tem a capacidade de revelar tantos atletas quanto o Brasil. E se você tem estrangeiros, se você abre, se você permite que se tenha a quantidade de estrangeiros que quiser, é mais cômodo para o dirigente que está no time de cima e buscar o estrangeiro do que investir na base. A base demanda tempo, demanda paciência, o processo é lento e gradual. Sobre a captação, o Pretzel estava falando sobre estrangeiros que foram contratados muito ruins, né? A gente vive um problema muito grande de captação no futebol brasileiro. E isso se dá pela falta de expertise. Acho que a gente cuida mal dessa história de captação. A gente precisa ter especialistas de mercado, mas especialistas mesmo, os caras que manjam absolutamente tudo. E aí não é só o observador técnico, acho que o diretor de futebol precisa saber bastante, o vice-presidente de futebol precisa entender quem são os caras, o gerente de futebol precisa saber quem é o John Arias antes dele chegar no futebol brasileiro. E aí, num segundo ponto, eu vejo vários clubes grandes, e grandes mesmo, gigantes, de torcedores, de milhões de torcedores, que se baseiam na hora de contratar na sugestão de empresários. O Pretzel ainda citou aquela coisa da conveniência, você leva esse, você contrata um, mas leva o outro. Eu não estou nem dizendo disso, Pretzel. Eu estou dizendo de clubes que aceitam, só ficam reféns de sugestões de empresário. Eu tenho isso aqui, leva. Eu tenho isso aqui, você leva. Não é esse o modelo que tem que ser. Os clubes de futebol, eles precisam criar
numa rede de olheiros, de captadores, que lhes permitam saber, ó, é esse jogador que eu quero, é esse perfil que eu quero. Vou fazer uma investigação histórica do cara. Dá problema? Como é que é o histórico familiar? Como é que é o comportamento dele? Enfim, tudo isso acho que contribuiria para menos erros na hora da escolha de jogadores, que isso vale para estrangeiros, mas também para brasileiros. Só para eu adoro fazer isso aqui, André. Provocação. Eu fiz 2 times rápidos. No meu segundo time não tem um goleiro, tá? Eu só achei o Gatito. Gatito, Varela, Gomes, Balbuena e Piquerez. Vidal, Pulgar, Arrascaeta. Caleri, Cano e Vargas. Se tu coloca a camisa do Santos nesse time aqui, né? Concorda comigo? Coloca a camisa do Santos, coloca a camisa do Cruzeiro nesse time. Será que eles não ficariam satisfeitos? Eu acho que sim, né? Aqui a gente tem... Esse time aí pode ser campeão brasileiro, né, Prince? Pode ser campeão brasileiro, tu acha? Pode, né? Claro, pode ser campeão brasileiro. Ser. Qualquer um ficaria satisfeito. Aí um segundo time, ó. Não me lembro de goleiro. Vocês me ajudem com um segundo goleiro aí que eu não me lembro. Aí eu botei. Olha como o nível já diminui. Orejuela, dos que eu me lembro, tá? Alonso, Mercado e Ferrarese, que eu não achei um lateral esquerdo, que se vocês se lembrarem. Fausto Vera, o Fernandes dos Santos e o Zaratio. Canóbio, Merentiel e Arias. Já muda, né? Você não pôs o Galopo, né? O Galopo já fica pro terceiro. Quer dizer, já o DPN e Galopo pro terceiro time. Já muda um pouquinho, né? O nível já cai um pouco mais. Dá para fazer 3 times, mas olha como o nível vai caindo. Quer dizer, e goleiro só tem o Gatito. Não me lembro de outro goleiro estrangeiro aqui no Brasil, né? Não me lembro. A memória falha. Você não vai ocupar a vaga de estrangeiro. Por exemplo, o nome do Rossi, que é muito bom goleiro, Agostinho Rossi, tá lá no Boca, né? Ele vem sendo bastante especulado por... Então, ele tá sendo muito especulado por clubes brasileiros, mas esse é o ponto, o Carbone matou a charada. Se você contrata um goleiro, você queima uma vaga de linha, e isso os clubes relutam. É uma discussão antiga. Até porque, por exemplo, o São Paulo hoje já tem Ferrarese, Arboleda, o Galopo, o Nahuel Bustos, o Caleri, e se eu não me engano tem mais um, acho que são 6 os estrangeiros Colorado, do São Paulo. Se você tiver... Colorado. E Colorado. Então já são 6, entendeu, Prédio? Se você traz mais um goleiro, você passa a revezar 2 por partida. Aí eu não contei o Gabriel Neves. Então são. Então assim, você entende qual que é o drama? E alguns desses são titulares absolutos. A Arboleda é titular absoluto, o Gabriel Neves é titular absoluto, o Caleri é titular absoluto. Aí só para arrematar sobre contratações, né? Sobre aquela história da captação e tal. O São Paulo contratou o Bustos, o Ferrarese e contratou o Galopo. Desses, só o Ferrarese que teve a participação direta do Rogério Ceni. Os outros 2 foram contratados não a revelia, mas sem um aval, sem a participação do Rogério. O que acontece? O Rogério põe o Marcos Guilherme primeiro e depois põe o Nahuel Bustos, que é um jogador contratado pelo Grupo City, que faz uma série de investigações. Mas aí falta diretoria, né, Nicola? Concorda comigo? Pois aí falta diretoria. O treinador não pode ser um cara que, não fui eu que indiquei, ele não vai jogar. Isso é contra o time. Prédio, mas no São Paulo, o Rogério se sente tão confortável que toda coletiva ele caga na cabeça da diretoria. Que coisa lamentável isso, lamentável. Depois da derrota pro Botafogo, cara, é a coisa mais absurda do mundo. Sim. O time dele perde, e aí, pra não se discutir sobre o time dele, que perdeu, ele fala que não tem planejamento. A primeira pergunta foi sobre planejamento. Não tem planejamento. Não temos dinheiro, não tem planejamento. Claro que tem planejamento, o São Paulo já tem. É óbvio que de maneira mais... Isso é uma porrada na diretoria. Óbvio, não tem planejamento. Como não tem planejamento? Já tá se discutindo quem fica, quem não fica, renovação, reforços. Só que quando o cara vai a público e fala que não tem planejamento, ele tá dizendo, os dirigentes aqui não tem dinheiro e nem começaram a pensar. Então, assim, a mesma coisa que a gente viesse aqui, toda vez ficasse dando porrada se bem que você faz isso, né, o negócio das férias no Carbone. Mas é um tom de brincadeira diferente, não, né? Desculpa, Carbone, se sente ofendido, desculpa, viu? Não, é brincadeira, não tem nada. Mas é como se você viesse aqui... O Nicola é alfineteiro, ele é gênio do mal. Não, isso aqui eu quis dar uma cutucada, É óbvio. Mas eu quis dar uma cutucada. Mas assim, se toda vez a gente viesse aqui e ficasse, que o Yahoo é uma porcaria, né? O Yahoo não tem planejamento nenhum, o Yahoo não paga a gente. Enfim. Ou o Carbone se tornaria um banana, um laranja, ou a gente ia deitar cada vez mais nele. E é isso que está acontecendo no São Paulo. Vazou uma folha salarial aí que muitos dizem que é mentira, né? Que o Nahuel Bustos ganharia 720 mil. Eu botei na minha rede social. Olha... se ele ganha 7 vezes mais que o Igor Gomes e que o Nestor, não tem como dar certo. Mas o cara não joga... Calma aí, Nicola. O cara não joga estrangeiro, né? Chega no meio da temporada, pertence ao Grupo City. O cara não joga, tu tem razão, joga o Marcos Guilherme, nada contra, mas não dá. O cara não joga, joga o Marcos Guilherme. Só que, na folha salarial, se ele ganha 7 vezes mais
que o Igor Gomes e que o Nestor, tá tudo errado. Isso aí explode o vestiário, cara. Explode o vestiário. As listas, cara, essa lista é, cara, vários dos números que eu tenho batem com o que eu já tinha pesquisado, que eu já tinha, vários. E aí só para contar o porquê dos 720 mil reais. Isso equivale a mais ou menos 150, 160 mil dólares. Então, para um cara plausível, que foi contratado pelo Grupo City, é absolutamente plausível. E por que o Igor Gomes ganha 100 mil? Aí tem uma justificativa importante. Ele não renovou ainda, é isso? Porque ele não renovou. O São Paulo tentou, o São Paulo ofereceu quase 400 mil para ele. Ele optou por não aceitar. O Nestor tem um salário acima de 100, na casa dos 120, 150, porque ele tem um ano de profissional. Então, como é que funciona? Só para vocês entenderem. No São Paulo, quando o atleta sobe da base para o profissional, o primeiro contrato dele no profissional, assim que ele se firma lá, é de 40 mil reais por mês. Com gatilho, se ele fizer um novo contrato, ele passa de 80 a 120. E aí depois você vai e assim, na base é sempre assim. No outro dia eu fiz um levantamento, isso é até uma coisa legal. Os jogadores titulares com o menor salário de cada time. O Palmeiras tem, por exemplo, o Danilo ganhando 200 mil, você tinha o Lucas Lima ganhando 1 milhão. Pois é. Hoje o Palmeiras paga 700 mil do Lucas Lima no Fortaleza e paga 200 mil pro Danilo. Danilo que já foi convocado para a seleção brasileira. Então, em geral, os atletas da base são de fato os mais baratos. Até por isso, investir na base é super importante. Voltando no nosso tema inicial dos estrangeiros. O Andrés Colorado, que a gente estava falando, sim, na lista, Prédio, estava com 280 mil de salário. Não pode. O dobro do Nestor, não dá, né? Aí não dá. O que eu quero dizer é o seguinte, você contratar o Vidal, um estrangeiro de primeira linha, certo? Esse cara, daqui a pouco até, né, André, ele chega ganhando mais do que a molecada, ponto. Mas tu tá trazendo um mundialista, isso é uma coisa. Mas tu traz o Ferrarese, tô dando um exemplo, né, que ninguém sabe ganhar, ou o Colorado, e o estrangeiro chega ganhando mais que o cara que tá ali criado, esse é um descompasso também, André. Parece que o estrangeiro, ele já chega mais valorizado, né, o que não deveria ser uma verdade, isso aí. E se você tem 5, você arrisca mais do que quando você tinha 2 ou 3, claro. E na Europa, sempre houve um limite de estrangeiros. Com a União Europeia, esse limite foi muitíssimo ampliado com a circulação livre de países daquela região. Hoje, a União Europeia tem 28 das 54 federações filiadas à UEFA. Acho que até tem mais a UEFA agora, porque filiaram o Azerbaijão, enfim. E aí a gente pode falar de dois lados. Pelos campeonatos da União Europeia, que não estão entre os mais ricos, mas que sempre tem jogador bom, como, por exemplo, Holanda, Bélgica, Portugal, Croácia, Romênia, República Tcheca, Polônia. As 5 maiores ligas, elas sabem que tem jogador bom nesses países. Elas vão lá e pegam todos os jogadores bons ou médios bons. Pois mesmo esses médios bons, eles seriam mais baratos do que um italiano ou um espanhol médio bom. Além disso, temos a importação de jogadores com passaporte da União Europeia que vem da África e da América do Sul, fazendo com que essas 3 vagas, que ainda existem, né, 3 vagas para extracomunitários, elas sejam, na verdade, preenchidas por jogadores que acabaram de chegar lá e ainda não tiraram a segunda cidadania. Diante desse exemplo, Pretzel, isso é bom ou ruim para quem? O futebol europeu tem um problema com isso, na sua opinião? Eu me lembro assim, eu nasci em 70, eu sempre digo isso, sou mais velho que vocês. E aí... Não, quase nada. Quando a Udinese, o futebol italiano, ele se abriu na década de 80... e virou o principal campeonato do mundo, o campeonato italiano. Podiam só 2 estrangeiros. E esses 2 estrangeiros eram jogadores espetaculares. Tanto que o Barcelona contrata o Maradona, depois o Maradona vai para o Napoli, né? A Roma contrata o Falcão, a Udinese contrata o Zico. Eu só estou pegando assim, né? A Juventus contrata Boniek, o polonês, e Platini. Né? Então era só a elite jogando na Itália. Só a elite, né? E aí depois, com a abertura, a gente viu que o futebol caiu. Esse exemplo que tu tá dando, eu acho que primeiro que é um descompasso, né? Porque hoje, o futebol holandês sempre foi forte. O que o futebol holandês faz hoje? Ele o Frank de Boer falou sobre isso, quando ele treinou o Ajax. Nós não temos mais condição de competir de igual para igual com as outras potências. O que a gente faz? A gente revela para vender para o mercado principal, né? É isso que... Ele tem falado sobre isso.
Isso é um descompasso gigantesco. Então essa abertura também prejudica esses países a ter um futebol interno forte. Então virou uma elite realmente absurda no futebol europeu, com 4 ligas espetaculares que eu digo em termos de questão financeira, em termos de repercussão, e o resto ali, né, sobrevivendo internamente, mas sempre cedendo e sempre colocando esses meninos que aparecem as revelações para as grandes forças, né? Eu me lembro até o Florentino Pérez, olha, tô falando do Florentino Real Madrid, dizer o seguinte: eu tenho que renovar com o Toni Kroos, porque senão os ingleses vêm aqui e contratam, olha só, né? Porque o futebol inglês ficou superior, os ingleses vêm aqui e contratam, porque ficou superior financeiramente a essas grandes potências. Então, o futebol francês é um exemplo. O que tem de jogador africano hoje, meu caro André, na Liga Francesa, né? Porque todos os times vão lá buscar no futebol africano. Vão buscar. Então você tem hoje o Rennes da França, tá cheio de jogador da África lá. Tu tem o Lens cheio de jogador da África, né? Então é basicamente isso. Então isso aí que tu tá dizendo, eu acho que foi ruim. Foi ruim pro futebol europeu, porque tu transformou 2, 3 países em superpotências do futebol e o restante como uma espécie de cedência para esse futebol, uma espécie de mão de obra para esse futebol. Achei que ficou ruim. A lei Bosman, né? Que abriu totalmente o mercado, né? A lei Bosman, nesse caso aí, ajudada pela União Europeia, né? Pela União Europeia. Que foi o que possibilitou, sei lá, que 100 poloneses, por exemplo, Exato. joguem nas 4 principais ligas, que 100 croatas, 100 portugueses, 80 holandeses, eles joguem nessas principais ligas. Você acha isso ruim para esses países, Nicola, também? Não. Ou você acha isso bom para eles? Acho bom, acho justo. Pretzel, se você for pensar, as ligas refletem a capacidade financeira dos clubes e a economia de cada país. E acontece isso na América do Sul, com as nossas limitações dos 5 estrangeiros, acontece no futebol europeu. A Inglaterra não é a mais poderosa financeiramente. A Inglaterra, eu acho que ela soube vender melhor o seu produto, ela soube entender melhor a necessidade de transformar os clubes em empresas e esses clubes serem administrados por gente de fora. E a Inglaterra foi aquele que criou o melhor modelo de negócio pro futebol, da comercialização. Mas se você for pensar, é a Inglaterra, é a Alemanha, um pouquinho mais abaixo a França e a Espanha, que são os campeonatos do futebol europeu. São os principais países. Tu é a favor da elitização, então. Tu acha que sempre os mesmos têm que ganhar. É isso. Eu acho que assim, a partir desse critério da permissão de estrangeiros da União Europeia podendo jogar em outros países, você permite que poloneses estejam, por exemplo, nas principais ligas do mundo. Senão seria mais difícil, seria o polonês, o sueco, o suíço, o albanês, esses caras eles teriam muita dificuldade. Tu acha legal que o Arsenal não tenha nenhum inglês no time? Ou que a Inter de Milão não tenha nenhum italiano? Então, mas aí legal isso? Mas especialmente na Inglaterra. E só para interromper, e ao mesmo tempo, isso que o Pretzel está falando, e ao mesmo tempo o principal, o Wisła Cracóvia da Polônia está destruído. Exato. Ao mesmo tempo. Exato. Mas eu não sei se não estaria... da Polônia, viu? Ele tem 5 poloneses, 2 etíopes, certo? Um congolês, um neozelandês. É isso, sabe? Pô, ele tem que partir para jogadores Mas isso tem muito mais a ver com a economia da Polônia versus a economia da Alemanha do que com as restrições de mercado. É uma questão financeira, infelizmente. Onde se paga mais, você vai ter os melhores jogadores. Que bom que assim. O ruim seria se você pagasse mais e não tivesse a oportunidade de ter os melhores jogadores por causa de alguma restrição. Eu gosto, eu acho compreensível que exista esse mercado. E aí, só para voltar no nosso exemplo. É o seguinte, ó, o jogador faz o que bem entende e o clube contrata quem ele quiser. O resto que se lixe. Essa que é a realidade. Essa, por exemplo, tu me der uma parte agora. A lei Bosman, ela permitiu que o Bosman, né, conseguisse sair do clube a custo zero depois que terminou o contrato dele, lembra? Foi aí que terminou a lei do passe definitivamente, né? Hoje o que acontece? Hoje o jogador, ele é dono do futebol. Então ele assina um contrato de 5 anos e o seu Nicola acha normal que o Lucas Lima sente no contrato e vai embora de graça depois de 5 anos. Isso o seu Nicola acha normal. Eu acho que o jogador, quando pretende ir embora, ele avisa o clube que ele vai embora. 1 ano antes, eu não vou renovar. Eu tenho proposta do André, sabe? Eu tenho uma proposta do Carbone Futebol Clube aqui, que é maior do que eu vou ganhar aqui, eu não vou renovar. Nesse último ano, se faz uma média que o clube
receba alguma coisa e que o cara não saia de graça. Entenda o que eu tô falando? Eu quero defender as instituições. O seu Jorge Nicola, ele é contra as instituições e só a favor dos jogadores. Não, o Carbone tá, a risada do Carbone demonstra. O Carbone, eu queria pedir pro Jeff, que é o cara que é responsável pela edição do nosso conteúdo, para que ele criasse o Pretzel Flits. Porque a gente tem o Netflix e vai ter o Pretzel Flits. Porque o Pretzel, ele costuma ser um pouquinho exagerado, porque é muito conteúdo, ele vai dizer, né? Que ele fala a oratória um pouquinho mais. Bom, mas vamos lá, não é nada disso. Não, eu acho que o jogador, como a grande estrela, ele precisa de fato ser protagonista. Que bom que a gente tem regras diferentes que não escravizam mais os atletas como em outros tempos, mas qualquer dia a gente faz um podcast só sobre isso, a gente vai debater, brigar, escravidão de 1 milhão por mês, hein, André? Pô, né? O cara ganha 10 milhões de luvas, um por mês, que escravidão, cara. Não, mas aí, Carbone, a gente precisa lembrar o nosso amigo gaúcho que aqueles caras que ganham 1 milhão representam 1%, é o topo da pirâmide. Mas é a elite que o grosso da pirâmide o grosso da pirâmide. Não, o grosso da pirâmide a regra pode ser diferente para eles, né, Nicola? A regra pode ser diferente. Os 96% são de caras que ganham menos do que jornalistas, já que a nossa classe já ganha pouco, hein, Prédio? E são caras que têm que ter 3 empregos diferentes, 3 clubes diferentes por ano, 2 deles não vão pagar, então que bom que a gente não tem mais escravidão, porque de fato esses caras do 1 milhão, esses caras estão tranquilos. Tu defende o fim do futebol polonês e tu acha que o jogador ele tem que sair livre também. É isso. Né? Então é o seguinte, quanto mais estrangeiros, viu? Quanto mais estrangeiros, certo? Pior pro futebol interno. E esse estrangeiro que ele vai tirar o lugar, atenção, eu não quero reserva de mercado, mas eu quero um limite. Esse estrangeiro que o André falou do futebol polonês. Então vamos lá. O Boniek começa, estou dando exemplo, o Boniek começa no Wisła Cracóvia, né? Aí, se você tiver um limite de 2 estrangeiros, tu consegue, o jogador de elite, o principal, tu consegue contratar esse cara. Quando tu tem um limite de qualquer estrangeiro, tu pode contratar quem tu quiser, o Milan chega no Wisła Cracóvia e faz uma varredura no Wisła Cracóvia. Tira todos os teus principais jogadores e teus jogadores médios. Né? E tu não tem, como tu não tem força financeira, tu vai ter que buscar, como eu disse, lá no Tahiti, na Nova Zelândia, na Sibéria, para tu ter um elenco, certo? Compatível com a grandeza do time, que é o que tu defende, seu Jorge Nicola. Carbone, você pode se manifestar? Você está a favor de que lado, Carbone? Eu vou me manifestar colocando um pouco mais de pimenta. Porque vocês não citaram um argumento comum que se fala sempre que eu solto a ideia, só para provocar os outros, não é que eu tenho essa ideia, de vamos liberar geral, todos os estrangeiros podem entrar e tal. Todo mundo fala, mas isso acabaria com a seleção? A seleção importa tanto assim? E aí o meu argumento sempre porque assim, em teoria você acaba com a seleção dos países que são ricos. E você melhora a seleção dos que são pobres, porque afinal eles estão todos jogando na elite aí pelo mundo. Você precisa de 26... em teoria, sim. Você precisa de 26 jogadores na seleção. Eu sei que é mais fácil pegar 26 num universo de 5 mil jogadores do que pegar num universo de 1.000 jogadores. Mas os muito bons, os de seleção, eles vão continuar aí, não? Você acha que realmente as seleções europeias desses países ricos pioraram por causa dos estrangeiros, Pretzel? O Buffon falou sobre isso. O futebol italiano foi tomado pelos chineses. Ele falou isso que uns 5, 6 anos atrás, antes dele sair da Juventus. Né? E aí os times italianos não conseguiam mais chegar na Champions League. Se enfraqueceram de uma maneira, né? Chineses? Não, calma aí. Houve investimento externo que prejudicou o quê? A revelação da base. É isso que o André está falando. Né? Se afetou o trabalho de base italiano. Por quê? Chegaram conglomerados que não tinham nenhuma identidade com o país, né? E traziam qualquer tipo de jogador. Aí não é reserva de mercado, mas tirando o espaço dos italianos. E quanto menos italianos, menos surgimento de jogadores. Eu acho que a seleção italiana ela é fraca hoje. Ela é campeã da Euro, mas se tu for pegar o time, é um time comum. E talvez esse problema tenha enfraquecido a seleção. A seleção brasileira acho que é diferente. A seleção brasileira é diferente. O raciocínio é isso mesmo. Ô, Pretzel, mas por exemplo a Inglaterra. A Inglaterra tem a melhor liga há quantos anos?
Ela 10? tem desde 92, são 30 Não, 92 anos. não, né, Pretzel? Não, 92, mas quando a Premier League passou a ser a principal liga do mundo? Vamos colocar 20 anos, 20, né? Tudo isso? Bah, tudo bem, Eu vai. acho que sim, acho que sim. É. A Inglaterra não tá longe de ser a melhor seleção. Então eu acho Mas que, ela acho que em foi algum aonde, momento eles... Nicola? Por causa da lei, ela foi na base. Ela tem time hoje porque ela investiu na base, ela tá investindo forte na base. Mas tem hoje, né, Pretzel? Tem hoje, depois de um longo e tenebroso inverno. É assim, eu acho que são casos diferentes. Por exemplo, o Brasil é um país exportador de mão de obra, não tenho a menor dúvida. A Inglaterra e a Itália não tem essa capacidade de revelar como o Brasil, até porque são países menores, até porque são situações diferentes. Mas eu não acho que os torcedores de Manchester City, United, Arsenal, Chelsea, Liverpool estão insatisfeitos com esse modus operandi. Eu até acho que eles a lamentam. torcida do United protesta contra os donos todo ano. Porque o time não tá ganhando, né? Porque enquanto tava ganhando, não tava por tudo bem. falta de ingleses. Não por falta de inglês. Porque o time não tá ganhando, Pretzel. Mas também, viu, pelo modo de gestão. Quantos ingleses tem o United? Não. Vamos lá, rapidinho. Maguire, Rashford, Shaw, Luke Shaw, até tem bastante, eu acho, né? Luke Shaw, dos que eu me lembro, me ajuda aí. É porque precisa, né? Precisa ter 7 jogadores revelados na Inglaterra no elenco todo. É assim. isso aí. Mas a reclamação não é por conta disso. 4, é porque não tá ganhando. Porque não tá ganhando. Não é por causa disso. Mas eu tenho que falar para vocês que os últimos 4 campeões da Copa do Mundo estão nesse cenário aí que vocês falaram. A França de 2018, tudo bem, a França tem... Os jogadores da seleção francesa, a maioria não jogam na França, jogam nas 4 principais ligas. Mas, na França, há a questão da invasão de africanos que falam francês na França e que supostamente evitam que mais franceses sejam revelados. Esse é um ponto. 2014, a Alemanha, cheia de estrangeiro lá. Mas a Alemanha fez um trabalho de 12 anos, André, tu lembra disso? Não, mas o que eu tô falando é 2010, foi a Espanha, enfim, a gente tem que... Em 2006 a Itália. Todos esses países foram citados por vocês aí como países que, teoricamente, teriam seleções prejudicadas. Por que a Itália ficou 2 Copas de fora? Algo que era impensável. Me responda. Por quê? O time é fraco, cara. Só olhar pro time. Mas por causa dos estrangeiros? Então, em 2006 era forte por quê? Apesar dos estrangeiros? Não sei. Não, porque o futebol interno era mais forte. O futebol italiano é forte hoje perante a Europa? Não, se você for... Depende, você tá falando de futebol de clubes? Futebol de clubes tem as suas reservas, mas esse ponto eu acho que causa algumas aberrações, assim, que, por exemplo, principais jogadores da seleção da Itália às vezes estão em meio de tabela no campeonato nacional, brigam contra rebaixamento, crescem com esse estigma e eles não crescem no Milan e na Juventus, né? E isso é ruim. Mas o fato é que a Itália chegou há pouco tempo e todas essas seleções estão aí. Não sei, Nicola, na sua opinião, essas seleções estão melhorando ou estão piorando com os estrangeiros indo para lá? Eu acho que há prós e contras, Carboni. O pró é que você convive com os melhores. Então você tem uma baita liga, você estimula os garotos da base, a sua população jovem a praticar futebol. O contra é que você tem um mercado reduzido, até porque é louco, né? Mas nos grandes clubes europeus a rotatividade é muito menor do que no Brasil. Como a gente exporta muito jogador, até os times campeões eles mudam bastante de um ano para o outro. Então a gente se permite utilizar novas vagas no Corinthians, no Flamengo, no Palmeiras. No futebol europeu, você pega a base do Manchester City, ela muda muito pouco de um ano para o outro, né? Então os principais times têm poucas vagas novas. Mas eu consigo ver prós e contras. Eu não acho que a Inglaterra não é protagonista há muitos anos no futebol europeu ou futebol mundial. A seleção inglesa não é protagonista pela invasão dos estrangeiros, mas pela dificuldade em revelar jovens jogadores, embora a atual geração seja uma geração de muito bons atletas, né? Alguns ainda não conseguiram repetir na seleção o que fazem no clube, como por exemplo o Phil Foden, mas eu consigo ver essa seleção inglesa como na segunda prateleira. Daqui a pouco o Pretzel vai dizer que está na primeira prateleira e a gente vai ter o nosso último embate do podcast de hoje. Essa seleção inglesa ela é boa. Perto do que tem aí, é um bom time, sem dúvida. Mas é a primeira ou segunda prateleira? Primeira, pra mim, primeira. Falei? Olha aqui, ó. Você sabe quem é que ganhou o último Mundial Sub-20? Quem ganhou? Foi a Ucrânia. Quem ganhou? A Ucrânia. E a vice foi a Coreia do Sul. A final foi Ucrânia e Coreia do Sul.
certo? Não é algo que chama atenção? Eu acho que é algo que chama atenção. A França, em 2010, só pra gente lembrar, ela cai na primeira fase, lembra? Com Henri Anel-Quevrat brigando com o Raymond Domenech, o técnico, né? Foi um fiasco, ficou em quarto. O governo interviu. Em 14, a França já vinha de um título de Mundial, Sub-20, não sei se vocês lembram. Já tinha o Pogba sendo revelação, já tinha outros jogadores aparecendo também. Já havia um processo com o mesmo treinador, né? O Deschamps treina a seleção em 14 e depois é campeão em 18. Quer dizer, houve uma ideia aí, houve uma recuperação do futebol. É isso que eu acho. Eu acho que você tirar a identidade dos teus jogadores com o país que tu precisa de atletas, eu acho que isso atrapalhou bastante o desenvolvimento do nosso futebol. Bastante. E não é reserva de mercado. Olha o preço, por que não faz para jornalista? Não é isso que eu quero. Você entende o que eu estou dizendo. Eu só acho que tem que preservar o futebol interno sempre. Não que você seja fechado, não. Não é uma Coreia do Norte, mas com 5 estrangeiros, para mim, está muito bom. E Pretzel, só para finalizar essa parte que você falou, você acha que nos 4 principais países que nós temos exemplo, Inglaterra, Alemanha, Itália e Espanha, esses 4 países que têm ligas muito fortes, você acha que o futebol deles foi descaracterizado pela invasão de estrangeiros ou a própria seleção passou a jogar diferente por causa dos estrangeiros que ali estão? Não. Eu acho que as seleções jogaram diferentes por uma ideia de jogo das próprias seleções. A Espanha veio com um trabalho, né? A Espanha era chamada de a Fúria, não chegava nunca. E ela teve uma geração muito talentosa que foi feito um trabalho para que ela se tornasse campeã. Então ela ganha a Euro de 2008, é campeã do mundo em 2010 e ganha a Euro de 2012. Isso aí foi planejado para chegar e ganhar com a melhor geração da sua história. Ponto. Mas não é sempre que tu vai ter geração de grandes jogadores. Também tem isso. Não é sempre. Agora, como é que eu vou dizer que os times enfraqueceram, as ligas enfraqueceram com o aumento de estrangeiro? Não, né? Porque o Real Madrid ele pode contratar quem ele quiser. Concorda comigo? O Manchester City vai lá e com a fortuna que ele tem, ele pega quem ele quiser. O Paris Saint-Germain agora vai lá e pega quem ele quiser. Então, assim, eu acho que ficou... Eu não posso dizer que o futebol interno enfraqueceu pelo aumento de estrangeiros. Claro que não. Mas eu posso dizer que o futebol interno enfraquece com os times médios e pequenos. Aí eu posso concordar com isso. Esses times se enfraqueceram com essa disseminação de estrangeiros. Por quê? Porque talvez eles não tenham condição de revelar, eles fiquem só com o segundo escalão e não tenham muita chance. Eu acho que a diferença aumentou de elite. O Real Madrid hoje tem uma seleção. Até eu fiz um vídeo provocativo, né, André? O Manchester City hoje enfrentaria Brasil, Alemanha, Brasil, Argentina e França? Enfrentaria ou não enfrentaria? Enfrentaria, né? O Manchester City é uma seleção hoje. É uma seleção. Então, sabe? É isso que eu estou dizendo. Eu não posso dizer que a Liga enfraqueceu pelo aumento de estrangeiros quando tem uma seleção como o City tem. Eu acho que o que aumentou foi a distância da elite para o resto. Aumentou. Ficou uma super elite e ficou um vazio aqui, ó, entre o primeiro e o segundo escalão. Essa frase do Pretzel me fez lembrar o Football Manager, um jogo que eu e Matheus Ribeiro adoramos jogar. Eu já me libertei desse vício há uns 4 anos. Mas aí, qual que era o nosso grande brincadeira? Quando você assume como manager, sei lá, da Inter de Milão, você começa a contratar jogadores italianos. Quando você assume como Real Madrid, você começa a contratar espanhóis. Assim, você vai fazendo assim. Só que no Real Madrid foi uma grande dificuldade e nem eu nem Matheus Ribeiro conseguimos resolver. Por quê? O Real Madrid é melhor do que a seleção espanhola. Então não importa quem você contrate de espanhol, vai acabar decaindo o nível do Real Madrid. Não deu para fazer essa brincadeira com o Real Madrid. Bom, mas voltando para finalizar, talvez, Nicola, só para pegar uma parte, se tu conseguisse manter a força da seleção espanhola jogando no Real e do Barcelona, não seria tão forte a tua seleção? Abaixo, Vocês acham que não? Vocês acham que não? Vocês acham que não? Porque, sei lá, se você quiser contratar o Haaland, ele por acaso não nasceu na Espanha. E o Real Madrid só contrata os melhores. É muito complicado. Mas a Noruega é forte? A Noruega é forte? Não é. Eu não tenho maturidade para Championship Manager. Ainda bem que eu me libertei também, porque eram várias madrugadas e minha rotina de trabalho me impede de navegar nesse mundo. Graças a Deus eu me libertei também. E, Nicola, para finalizar, você acha que esses 4 países mais ricos,
tiveram suas seleções e suas formas de jogar descaracterizadas por causa de estrangeiros? Num primeiro momento, sim. Você perde um pouco da identidade. Até porque a tua identidade nacional, em termos de competição, ela depende muito do sucesso dos estrangeiros. Mas eu acho que isso não empobrece o que é praticado na Inglaterra. Eu acho que o torcedor inglês ele tem muitos motivos para estar bem feliz com o produto que ele vende para o mundo todo com a Premier League. A Premier League é deliciosa, é saborosíssima. Você vê o West Ham e Fulham e é um jogo legal. O West Ham e Fulham praticam um futebol melhor do que a maioria dos clubes brasileiros. Por mais que doa aí aos nossos ouvidos, a gente vive do futebol brasileiro. Então, há prós e contras. O torcedor da seleção inglesa pode até se sentir um pouquinho desprestigiado, mas em compensação ele tem toda quarta e domingo um baita campeonato para assistir, e acho que isso acaba compensando. Então, Nicola, suas considerações finais, e vou cutucar nessas considerações finais aí. Eu quero ver vocês negarem que o Brasileirão ficaria absurdamente bom com liberação total de estrangeiros, com um bando de argentino e uruguaio aqui. Não acho que melhoraria não, porque a gente não por exemplo, hoje, os clubes conseguem contratar o De La Cruz. Se conseguirem, esse cara vai ter espaço. Eu não acho que a liberação... Eu acho que a liberação total de estrangeiros faria com que a gente trouxesse ainda mais jogadores de qualidade discutível e tirasse ainda mais espaço da base. Tenho a menor dúvida que essa seria a essência. Você pegaria o Avaí, o Avaí teria 11 estrangeiros. E aí deixaria de trabalhar em categoria de base. Seria uma lástima, seria uma desgraça. E ao contrário de vários países dos quais a gente discutiu, a gente revela muito jogador. A gente tem uma Copa São Paulo e várias categorias de base que estão sempre servindo e oferecendo novos jogadores. Pega a seleção chilena, é a mesma base de sempre. Os caras que jogaram, que foram bicampeões da Copa América, são os caras que, se a seleção tivesse ido para a Copa, estariam jogando, porque não há renovação, é difícil. Aqui não, aqui a cada ciclo de 4 anos a gente tem a possibilidade de uma seleção completamente diferente. Então, pro futebol brasileiro, acho que seria uma tragédia. Considerações finais de Alexandre Pretzel. E já falando, Pretzel, com esses estrangeiros todos aqui no Brasil, a gente nunca mais perderia uma Libertadores. Para. Já não perde? Mas já a gente já não perde, é só 5 podendo jogar. Eu só quero dizer que eu defendo o Jorge Nicola contra o Jorge Nicolai. Entendeu? Eu prefiro o Jorge Nicola contra o Jorge Nicolai, certo? Entendo o que eu estou dizendo, né? Eu prefiro trabalhar com o Jorge Nicola. Então... nada contra a reserva de mercado, mas é isso que eu defendo. Eu acho o seguinte, eu concordo com o Nicola nesse ponto, se você abrir o mercado brasileiro, porque é muito fácil para o dirigente, né, ele se escorar em contratações. Então ele vai lá e ele monta um time com 4 argentinos, 3 uruguaios, 1 colombiano e 2 brasileiros. É isso que a gente vai ver. E muitos jogadores de segunda linha. Muitos jogadores que não teriam bola para ser titular. O Santos contratou, nada contra, tá? O Santos contratou o Julio e o Angulo, certo? Eu pergunto para vocês, esses caras jogam em algum time brasileiro como titulares hoje? Jogam, titulares absolutos. Tem alegria nas pernas, Pretzel. Isso aí, cara, vocês ficam em silêncio porque é constrangedor, certo? Contratou o Carabarral agora também. Então é o seguinte, ó, se tu tem um limite e ele já contrata um monte de bondes, imagina quando isso estiver aberto, né, podendo contratar quem tu quiser. O nível vai cair muito aqui no futebol brasileiro. Então é o seguinte, ó, sem reserva de mercado, mas eu gosto do futebol italiano, eu gosto de Carbone, sobrenome Carbone é legal, e eu gosto do sobrenome Nicola também, mas aqui no meu território. É isso que eu queria dizer. Obrigado, Pretzel, obrigado, Nicola, e obrigado a você que viu ou ouviu Segunda Bola. Até a próxima semana, valeu!